Hoje eu começo esse programa com muita tristeza no meu coração, porque a gente abriu essa rádio para pregar a palavra de Deus, levar o Evangelho, levar o conhecimento da Bíblia às pessoas. E manter uma rádio aberta não é fácil, não é barato, entende? Hoje, dia 19/5, meia-noite 3 de 2026, era para me ter pagado essa rádio ontem, que aqui a gente paga mensalmente. E até agora não consegui todo o dinheiro para pagar. Então assim, aquele que puder ajudar, nos ajude, amém? O meu Pix é 374-863-278-99. Esse é o meu CPF do Bradesco. Quem puder, quem sentir no coração, quiser nos ajudar para manter essa rádio aberta, para a gente continuar pregando, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos aqui falar hoje sobre a depressão. Um irmão na igreja me perguntou: pastor, Jesus teve depressão? Sim ou não? E é um assunto bem complicado. Eu trouxe um estudo aqui ontem falando sobre Jesus, respondendo a pergunta do irmão. E hoje eu quero entrar um pouquinho mais a profundo, para que outrora fique gravado no coração de vocês. Vamos dar continuidade também nos outros estudos da Bíblia. Falamos sobre os danos ocultos de Jesus. Sem enrolação agora, vamos direto ao assunto. A depressão é um assunto sério, e a Bíblia mostra que o ser humano é formado por corpo, alma e espírito, a trindade. Por isso existem situações espirituais, emocionais e também físicas que podem atingir uma pessoa ao mesmo tempo. A Bíblia não chama diretamente de depressão, de demônio, mas também não ignora o sofrimento profundo do ser humano. Como pastor, é preciso ter um equilíbrio importante antes de responder essa pergunta, porque no meio evangélico a depressão ela ainda é vista como um demônio, como uma doença. Então assim, é preciso ver com equilíbrio bíblico. É importante isso. Não tratar toda pessoa com depressão como se fosse uma possessão demoníaca. E também não ignorar a parte espiritual da vida da pessoa. Você pode simplesmente falar, sobre casos. Quais são os sintomas da depressão? Quais são os sintomas que a pessoa sente? O sofrimento emocional, o desgaste físico, o desgaste mental, traumas do passado. Às vezes a pessoa foi abusada pelo pai, foi abusada pelo irmão, pelo primo, pelo tio, pela tia, por um vizinho. Às vezes a opressão espiritual, a solidão na infância, a rejeição, a ansiedade, a culpa, a crise de alma. Então tudo isso acarreta o que a gente chama de depressão. Tudo isso pode afetar profundamente alguém. Homens de Deus, dentro da Bíblia, passaram por tristeza profunda. A Bíblia não mostra servos de Deus vivendo angústias intensas, semelhantes ao que hoje muitos chamam de depressão. Mas vamos para o número 1, que é o que eu mais gosto de falar, sobre Elias.
Inclusive eu preguei essa semana na sede ali da Assembleia de Deus do Ministério de Santos, no Francisco Morato. Preguei sobre Elias e citei sobre ele estar dentro da caverna pedindo a morte para Deus. Elias desejou morrer após vencer os profetas de Baal. Elias entrou em um esgotamento emocional. Basta, 1 Reis capítulo 19, versículo 4, ele disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma. Em outras traduções, ele pede a morte para Deus. Elias teve medo, fugiu, se isolou, perdeu as forças, desejou a morte. E a gente precisa observar algo importante aqui, porque Deus não começou repreendendo Elias. Ô Elias, você está fugindo? Ô Elias, você está com medo? Ô Elias, você é covarde? Não. Primeiro Deus deu um descanso para Elias, depois Deus mandou o alimento para Elias, depois Deus mandou a água para Elias. Deus teve todo um cuidado com Elias naquela situação, e só depois Deus falou com ele. Isso mostra que Deus também se importa com o estado emocional e físico da pessoa. Então, quando você vê alguém que esteja passando por ansiedade, por depressão, acredite, isso é um sentimento muito ruim, porque o sentimento da depressão, imagina alguém amarrar suas pernas, seus braços, te enrolar em um tecido, tampar o seu nariz, fechar os seus olhos, você não consegue se mexer, não consegue respirar, não consegue ver nada, dá uma angústia, um desespero, uma vontade de sair correndo. Então, assim, ansiedade e depressão é algo sério. Nós temos que ter dois pontos de vista, o espiritual e o material, né? No material é psiquiátrico, é preciso passar por um clínico. No espírito tem coisas que são material e tem coisas que são espiritual. O espiritual vai se resolver com jejum, oração, escola dominical, Bíblia, culto. Quanto mais você se encher de Deus, menos você vai ter do mundo. O meu segundo que eu gosto de falar também, que é um dos meus favoritos, é sobre Davi. Davi enfrentou uma profunda angústia. O livro de Salmos mostra a tristeza intensa. Salmos 42, versículo 11. Porque estás abatido, a minha alma, disse o salmista Davi. Davi, ele chorava, ele perdia o sono, ele passava noites em claro. Davi sentia medo, Davi sentiu-se abandonado, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Que tem gente que acha que porque a gente é pastor de igreja, nós é super-homem, nós é inabalável, nós é imbatível. Não, meu querido. Nós é ser humano igual você, nós sangue igual você, pastor chora igual você, pastor sofre igual você, pastor também sente medo, pastor também sente dor, pastor também sente frio, pastor também sente fome. É um ser humano igual você. A diferença de você para o pastor é que o pastor está na linha de frente, está recebendo as pedradas, as pancadas, os tiros, as pauladas, enquanto você está na linha de trás, sendo protegido pela oração do pastor. Outro que eu gosto de citar muito também, que é sobre Jó. Jó viveu um sofrimento extremo. Jó perdeu tudo que tinha. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, o apoio emocional. Ele chegou a amaldiçoar o próprio dia do seu nascimento. Ele disse que pereça o dia em que eu nasci. Em outras traduções, Jó capítulo 3, versículo 3, maldito seja o dia que eu nasci. Isso releva a dores emocionais profundas. Jesus também viveu o sentimento da angústia lá no Getsemane, Mateus capítulo 26, versículo 38, queridos. Está escrito assim: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Para você ter ideia de como Jesus estava num sentimento de angústia. Jesus sentiu tristeza, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu aflição. Isso mostra que sentir dor emocional não é pecado, isso é coisa da carne.
E você é carne. Quando eu digo carne, eu não estou dizendo pecado, eu estou dizendo ser humano. Você é um ser humano. Enquanto você for um ser humano, você vai sentir dor, você vai sentir frio, você vai sentir fome. Então, assim, a depressão, respondendo a pergunta do irmão, a depressão, demônio, a gente pode explicar de uma forma simples. Nem toda depressão é demônio. Tem depressão que é demônio, que é opressão, tem depressão que é entidades malignas trabalhando para derrubar a vida de alguém, mas tem fatos que são problemas psicológicos, são traumas do passado, são doenças, então nem tudo é demônio. A Bíblia mostra que existem doenças físicas, enfermidades emocionais, batalhas espirituais. Misturar tudo pode ferir pessoas que já estão sofrendo. Há casos em que pessoas precisam de oração, aconselhamento pastoral, não julgamento, mas aconselhamento, descanso, tratamento psicológico, acompanhamento médico, como Deus fez com Elias lá na caverna. Primeiro Deus deu comida, deu água, deu pão. Depois Deus deu a ordem para Elias se levantar e sair daquela situação que ele estava. Deus não chegou lá na caverna dizendo para Elias: Elias, você está com frescura. Elias, isso daí é frescura, isso daí é fogo no... Entendeu? Não, Deus chegou para Elias, deu pão, deu comida, deixou Elias descansar. Depois que Elias estava calmo, aí Deus foi lá e falou: levanta e anda. Lucas escreveu o Evangelho, Lucas, o médico, livro de Lucas, e Lucas que escreveu o Evangelho, ele era médico, Lucas. Isso mostra que cuidado espiritual, cuidado médico, também pode caminhar junto. Tem muita gente hoje em dia que infelizmente é ignorante, não vai no médico e diz: não, Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ô querido, você está entendendo errado. A mesma Bíblia também diz que Deus deixou a medicina para que eu e você se cuide. Então, assim, o que eu quero que você entenda é que tem fases que tem depressão que é opressão maligna, é coisa espiritual, mas tem depressão que às vezes são traumas do passado, são problemas psicológicos, são coisas que precisam ser tratadas. O que a gente vive no nosso dia a dia é uma grande batalha espiritual. A Bíblia mostra que o inimigo tenta matar, roubar, destruir, lançar medo, acusação, desespero. E eu quero te dizer uma coisa, se você não sabe, o medo, ele é a vitamina dos demônios. O medo, ele é a comida do demônio. Quanto mais medo você tem, mais o demônio fica forte. Quanto mais coragem você tem, a coragem, eu costumo dizer que a coragem é a vitamina de Deus. Quanto mais coragem você tem, quanto mais valente você é, quanto mais corajoso você é, mais forte Deus fica. Assim, eu estou só dando um exemplo, entendeu, irmãos? O ladrão, ele não vem, meus queridos, senão para matar, roubar e destruir. Livro de João, capítulo 10, versículo 10. Então, assim, ou depressão espiritual ou depressão carnal, o resultado é um só: é destruição, é desespero, é pânico, é medo, entende? Então a gente vive uma batalha espiritual aí, nesse sentido. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas isso não significa que toda pessoa deprimida esteja endemoniada. Às vezes a pessoa está sobrecarregada, às vezes a pessoa está, muitas das vezes, traumatizada, às vezes a pessoa está cansada, às vezes a pessoa eu conheço irmã da igreja, mais de 15, 20 anos, que foi abusada pelo pai quando era mais nova e nunca conseguiu recuperar isso, nunca conseguiu se curar disso, nunca conseguiu se tratar disso, emocionalmente falando. E toda vez que a irmã vai para a igreja, ela cai, toda vez que ela vai para a igreja, ela cai, todo culto que ela entra, ela cai. E assim,
em parte é opressão maligna, em parte é trauma da infância. O que eu posso falar para a igreja sobre a depressão não é a falta de fé. Uma pessoa pode amar a Deus e ainda assim lutar emocionalmente. Grandes homens de Deus passaram por isso, meus queridos, tiveram lutas. A igreja deve acolher e não condenar. A igreja tem que evitar frases quando for tratar uma pessoa que está com depressão, evitar frases como isso é demônio, falta de oração, você está em pecado. Na hora que a pessoa mais precisa, a gente tem que chegar com ajuda e não com acusação, porque essas palavras podem causar um aumento de culpa na pessoa. A pessoa vai se sentir culpada. E na verdade ela não tem culpa, ou ele não tem culpa por ter sofrido no passado, entende? A oração ela continua sendo fundamental. A gente precisa reunir o povo, fazer uma oração, fortalecer na oração, consolar através da oração, renovar, trazer a esperança, aproximar de Deus, em vez de chegar, julgar, condenar, apedrejar. E sim, e como pastor dá conselho para a pessoa, olha, Deus usa sim, mas olha, vai procurar um médico, procura um psicólogo, passa num conselheiro, qualquer coisa, procura os pastores da sua igreja, onde você congrega, se reúne com alguns irmãos em oração. E então assim, meus queridos, a base bíblica para aconselhar pessoas deprimidas está perto dos quebrantados. Deus está sempre perto dos quebrantados, eu costumo dizer, né? Dos quebrantados, dos pobres, dos oprimidos, dos rejeitados, dos endividados. É tanto que quando Davi ele está fugindo, quando Davi está correndo de Saul, está se escondendo nas cavernas, no meio das pedras, as únicas pessoas que se ajuntaram com Davi foram os endividados. Os tristes, os oprimidos. Vai ler lá, procura na história para você ver. Não foi as pessoas com nome limpo no SPC e Serasa, não. Foi as pessoas endividadas, que devia, que estava triste, que estava oprimida, que foi expulso de casa, que a mãe não queria, que o pai não queria, era isso. Bom, Salmo capítulo 34, versículo 18, está dizendo assim, o salmista Davi dizendo: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O Senhor ele está sempre perto dos que têm o coração quebrantado. Jesus convida os cansados, em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus fortalece os abatidos, Isaías capítulo 40, versículo 29, Deus fortalece o que está cansado. E uma explicação mais equilibrada para que vocês possam entender, a depressão ela pode envolver questões emocionais, físicas, espirituais. Nem toda depressão é demônio, nem todo sofrimento é falta de fé. A Bíblia mostra homens, como aqui em cima eu já citei, homens de Deus que enfrentaram tristezas profundas, mas o Senhor permaneceu ao lado deles. A igreja deve acolher, orar, amar e também orientar a buscar ajudas necessárias, né? A minha sugestão como pastor para vocês que estão me ouvindo, se você está sofrendo emocionalmente, não se afaste de Deus e também não tenha vergonha de procurar uma ajuda, de procurar o pastor da sua igreja, um médico, um psiquiatra, alguém que possa te ajudar num posto de saúde, no hospital. Não fique dentro de casa, ocupe a sua mente, porque Deus cura, Deus consola, Deus fortalece, levanta pessoas abatidas. O Senhor não abandona a alma ferida, mas o Senhor também orienta para que vocês se cuidem, para que vocês tenham um cuidado da vida e da alma de vocês. Amém? Queridos, assim, aqui é o pastor Francarli Santos, eu sou PhD em Ciências Ocultas, estou cursando básico e o médio em Teologia, estava cursando na verdade, que agora eu
fiquei desempregado, sem dinheiro, só Deus na causa. Mas eu quero orar com você, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para você que pode, meu querido, nos ajudar, nos ajude com uma oferta, não importa o valor, qualquer valor que você sentir no seu coração. Se essa mensagem tocou em você, se essa mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem tocou na sua vida, nos ajude em nome de Jesus. Eu vou passar o meu Pix, é o CPF 374-863-27899, Banco Bradesco, Francarli Santos, 374-863-27899. Essa é minha chave Pix do Banco Bradesco. Amém. Você que puder nos ajudar com R$1, R$2, R$3, não importa. O valor que Deus tocar no seu coração, nos ajude. Eu quero fazer uma oração. Coloque um copo de água próximo do rádio e vamos orar. Amém. Querido Deus, Senhor nosso Deus, chegamos ao final de mais uma programação. Queremos te agradecer pela tua presença, pelo cuidado, pela oportunidade de levar uma palavra de fé através dessa rádio, de levar esperança e paz aos lares desta noite. Pai, abençoa cada ouvinte que esteve conosco, visita, meu Deus, em nome de Jesus, visita aqueles que estão aflitos, os que estão cansados, enfermos, os que estão preocupados, Senhor, com amanhã sair, entregar um currículo, arrumar um emprego, os que estão preocupados com uma cirurgia, os que estão doentes, que o Senhor cure e dê a vitória. Que a tua mão poderosa, Senhor, alcance a cada um, a cada família, trazendo o livramento, a proteção, o descanso. Guarda nesta noite. Repreende todo o mal, Senhor, toda tristeza, todo medo. Que teu Espírito Santo traga paz ao coração de cada pessoa que nos acompanha, meu Pai, nas redes sociais, na rádio, na web TV. Abençoa, meu Deus, esta rádio, esta equipe e a todos os projetos colocados diante de Ti. Queremos colocar nesta madrugada, meu Deus, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos nas Tuas mãos. Como está escrito na Tua palavra, coloca os projetos diante de Deus e Deus abençoará. Meu Deus, que nesta manhã possamos voltar com mais fé, com mais força e mais testemunho da Tua graça. Entregamos tudo nas Tuas mãos e desde já Te agradeço, meu Pai, pela vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, fiquem na paz de Deus, até a próxima programação. Aqui quem vos fala é o pastor Francarli Santos. Lembrando os amados irmãos, manter uma rádio aberta não é fácil. Amém. Não estou nadando no dinheiro, não sou rico, não sou milionário. Sou um pastor morador de comunidade e preciso da sua ajuda, do seu socorro, para manter essa rádio aberta, para manter essa programação funcionando. Então você que pode, meu querido, entra no seu celular, faz uma doação através do Pix. Pode ser R$2, R$3, R$10, 15, 20, 500. Eu não sei, irmão, que Deus tocar no seu coração, independente da sua religião, se essa rádio tem abençoado a sua vida. Faça uma doação, nos ajude, amém? Eu vou deixar novamente a minha chave Pix, é 374-863-27899, Bradesco, 374-863-27899. Esse é o número do meu CPF, chave Pix do Banco Bradesco, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, lembrando, ninguém é obrigado a dar nada, mas se sentir de nos ajudar, se sentir de dar para ajudar essa rádio a continuar aberta, funcionando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, obrigado.